Bom, eu vou aproveitar a oportunidade de falar com um bocado de gente e gostei muito da palestra do Pedro e lembrar uma coisa, porque foi comentado, que é a tal da eficiência por subproduto. Gente, a gente precisa acabar com isso, quer dizer, veja bem, Pedro, nem sei onde ele está. Nenhuma crítica, eu estou falando isso geral, até porque a maioria dos meus clientes usa isso, tá certo? Mas chega, gente. Ou seja, uma usina que é uma destilaria anexa, como é o caso mesmo da vertente e de quase todas da TR hoje. Você mudou a matéria-prima, mudou tudo, você não pode nem fazer comparação. Gente, a gente tem tecnologia para medir qualquer coisa. Por que não fazer tanto a fermentação e principalmente, porque é muito mais fácil a destilação, através de medições? Tem tecnologia para tudo e a gente vai ficar usando uma coisa do século passado. Fala isso, o Jaime vai ficar muito triste. Oi? O Jaime vai ficar muito triste. Por quê? Não, mas vejo, o Andretta defendeu isso a vida inteira e hoje eu tinha um Fusquinha um tempo atrás, achava uma maravilha. Hoje, se vocês me virem de Fusquinha, eu quebrei, sinceramente. Não é, mas era ótimo, é como esse negócio de rico estado. Chega, gente, para com isso, né? Vamos seguir as coisas. Então vamos em frente, olha. Inertização é uma novidade, eu creio, extremamente importante para o setor, mas é um processo consagrado em diversos outros segmentos da indústria, né? E, na verdade, veja, eu estou saindo um pouco, não muito, do que me fez ficar conhecido aqui, que é a destilação, né? Na verdade, elegeram que eu entendo só de destilação, tá? Aí eu aceitei isso para sobreviver, não é? Então eu só sei destilação. E hoje vou fugir bastante, porque um monte de coisa que a gente vai tocar aí em passando, eu não sou especialista, tá? Mas o que interessa é a ideia e o projeto que a gente está oferecendo. Porque, veja, uma coisa curiosa, a destilaria produz, faz o produto final, deixa lá, estocado, e o produto evapora, o tanque pode pegar fogo, e parece que porque os tanques ficam bem longe, estão negligenciados. Ninguém está nem aí para isso. E veja o produto final, gente. Quem banca tudo isso, esses 2G, 5G, 7G, daqui a pouco não tem mais nem G, não tem mais nem número para botar o G. E o produto final do homem, que faz isso tudinho, ou da mulher, né? Que faz isso tudinho, está evaporando, porque ninguém está nem aí, tá? E podendo pegar fogo. Então vamos em frente. A inertização é simplesmente você manter um colchão, né, um lençol e um gás inerte sobre o líquido que está ali estocado. As aplicações na indústria alimentícia, isso principalmente para evitar a alteração do produto final, né? E para solventes em terminais de combustíveis, por exemplo, o biodiesel é extremamente higroscópico. Então, uma das soluções, a mais elegante, é a inertização para evitar a entrada de umidade, né, de água no produto que desqualifica o biodiesel, tá? Então é uma coisa muito conhecida. E os objetivos são exatamente evitar a oxidação, evitar qualquer possibilidade de incêndio, corrosão, ferrugem, né, e diminuir muito a evaporação, reduzir ao mínimo possível. Então vamos lá, gases inertes. Então eu disse inertização, obviamente, é você pôr um gás inerte sobre esse líquido. E aí eu vou matar a minha saudade dos tempos de professor de inorgânica, do segundo grau, né? A tabela periódica, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, ainda tem radônio e ainda tem um outro. Quem disser o nome do outro ganha um final de semana em Fernando Noronha, pago por Josias. Mas eu vou lhe salvar, viu? O nome do bicho é Oganersônio da pessoa, é OG. Então, bom, agora por que eu estou botando isso? Para nada, só para mostrar gases inertes, porque na indústria nenhum desses tem algum sentido, né? Tem o CO2, bem conhecido de vocês,
E algumas vezes que eu falei inertização, aí o cara dizia logo, pode ser o CO2, já pensando em pegar na fermentação e jogar. Infelizmente ou felizmente, não pode. Um, pela corrosão extrema, acabaria com um tanque bem rapidinho, né? De aço carbono. E outra porque iria interagir e alterar a qualidade do etanol. Então o Oscar vai para o nitrogênio, que é simplesmente 78% da composição do ar atmosférico, né? Então tem em abundância do ar, que será a matéria-prima. Existem duas formas de se obter esse nitrogênio. Uma é a destilação criogênica, que é feita pela Wright Martins, pela Linde, por todas essas multinacionais. Espero que não tenha ninguém aqui que forma um cartel da pior qualidade, né? Só está no YouTube, fica tranquilo. Né? Então isso daí, na verdade, é uma destilação fracionada, que você, quer dizer que isso é levado a menos 200 graus, e por diferença de ponto de liquefação, são separados nitrogênio, oxigênio e argônio. Mas isso também não tem nada a ver com o nosso projeto, mas tem uma provocação para o setor supraenergético. Quem pode concorrer com usina em um produto que você tem como matéria-prima o ar atmosférico e como insumo e quase único gasto é energia? Imagina quem pode concorrer com usina e tem energia e o ar em qualquer canto, né? Mas veja, então o que é que acontece com usina? Vende a energia bem baratinho, as multinacionais pegam o ar atmosférico, fazem separam esses gases e vendem por uma fortuna a própria usina, né? Isso é uma provocação para que alguém fique pensando que pode produzir gases industriais. Gente, o mercado disso, veja, o argônio você usa em TIG, MIG, em solda, né? O nitrogênio poderia, quem tivesse isso, fazer a inertização, que não é o caso. Ninguém vai botar uma coluna de destilação fracionada para fazer inertização, porque a gente vai oferecer uma coisa muito mais barata. Eu estou dizendo, se tivesse, né? E oxigênio para oxicorte na própria usina e hospitais, que é um mercado imenso, né? Então veja, eu quero botar a minhoca aí na cabeça de alguém para ver se não é uma vantagem, se uma usina não poderia ter uma indústria de gases industriais. Então vamos lá. Mas o nosso processo que vamos sugerir é o chamado PSA, que na verdade vocês já conhecem demais, é uma peneira molecular, tá? Então eu tenho um vídeo que eu posso disponibilizar depois, mas que todo mundo já conhece o processo. São dois vasos, né? Então enquanto um está operando, o outro está sendo regenerado pelo próprio nitrogênio puro que está saindo. Para essa inertização, esse nitrogênio sai a 99,5. Então, como esse vídeo leva 3 minutos e fica até enfadonho, vocês, eu disponibilizo depois, eu vou passar na frente, tá? Então isso aí, olha, a gente tem de uma forma simplificada como seria o sistema, né? Eu tenho aqui o tanque, que na verdade não é um tanque de usina, vocês veem pelo teto, né? Os nossos são os mais simples, que é o teto cônico, né? Teto fixo, cônico. Então eu tenho aqui o etanol armazenado e vamos criar um espaço inertizado com nitrogênio, ok? A válvula de pressão em vácuo, de alívio de pressão em vácuo, vai funcionar do mesmo jeito, mas vai ser regulada em função, quer dizer, ela vai ficar com a regulagem máxima dela, porque isso tem a ver com o projeto do tanque, tá? Então, enfim, só lembrando a vocês, se querem uma situação melhor, principalmente para a evaporação, seria, quando for um tanque novo, pedir que o projeto tivesse uma pressão X, né? Essa pressão da válvula de inertização que vai liberar o nitrogênio vai ser regulada em função da sua válvula de alívio de pressão. Tranquilo? Então nem existe um número, depende de cada projeto. Então vamos em frente. Bom,
falamos de inertação de uma forma geral, né? E vamos agora imaginar aonde vai ser vantagem no setor supraenergético. Problema recorrente, principalmente aqui no Centro-Sul, tem sido o aumento da acidez e a queda do pH quando o etanol fica estocado por vários meses, né? Isso daí tem algumas observações interessantes. Primeiro, não há nenhuma dúvida que existe a formação e o ácido é o ácido acético, né? Há um trabalho da Fermentec que fala em ácido carbâmico e sulfuroso também, mas enfim, eles próprios, 97% das análises, eu não vejo outra possibilidade que não seja o ácido acético, tá? E esse ácido acético vem de onde? Da oxidação do acetaldeído, né? É o mais provável. E esse acetaldeído, como nós sabemos, é formado na fermentação, não vem de mar, né? Vem da fermentação. Na verdade, vocês lembram que a última etapa de formação do etanol é a passagem de acetaldeído para etanol, né? Isso feito com a desidrogenase, que é uma enzima, e cujo cofator é o zinco. Então, a carência de zinco poderia ser um dos motivos da formação excessiva de acetaldeído, tá? E eu vou citar a Fermentec no que vou dizer agora, porque isso faz parte da literatura, mas como eu li num trabalho da Fermentec, acho justo citar. Fermentec diz que o sulfito inibe a formação da desidrogenase e por isso daria origem a mais ácido acético, a mais acetaldeído, tá? E aqui, coisas práticas. Curiosamente, eu tenho 2 clientes que eram autônomas e depois puseram fábrica de açúcar e fazem hoje açúcar branco, então usam enxofre. Nunca tiveram problema quando não fabricava açúcar, ou seja, quando havia a presença do enxofre. Isso vai exatamente, vamos dizer assim, fundamentar essa ideia de que o sulfito interfere na formação do acetaldeído, tá? E mais, sim, mas nós podemos retirar esse acetaldeído na destilação. Vocês sabem que os condensadores finais são abertos para a atmosfera e nessa degasagem saem produtos voláteis e um dos mais voláteis que saem por ali é exatamente o acetaldeído. Mas, há uns 4 anos, eu elegi perdas em condensadores como inimigo número 1 da destilaria. Por quê? Porque uma perda de etanol em condensador é a perda mais criminosa que existe. Você está com um produto pronto, ou joga no tanque, ou faz aquilo que todos nós gostaríamos de fazer depois de morrer, ou vai para o céu, né? Então, ou para o tanque ou para o céu. Não é justo que vá para o céu, vamos esperar primeiro morrer, tá certo? Então, elegendo isso, a gente bolou um projeto que já está bastante difundido, até porque na internet isso já tem numa palestra nossa, até do próprio Sinatur mesmo na pandemia, né? Nós fizemos isso bem simples, né? O E2 ou o E3, o último E e o último E, eles são abertos para a atmosfera, que tem um respiro. Então, o PT100, que antigamente era erradamente posto na água para esses condensadores, não significa nada, porque veja, os tubos estão incrustados, então a água, não há troca térmica, a troca está muito baixa, a água está a 32 graus lá na tubulação de saída, então está tudo certo, e eu posso estar com 50 graus ali, né? Posso estar aqui com 50 graus e perdendo uma quantidade imensa de etanol. Então, qual é a nossa ideia? Muito simples. É acima do bocal, por onde passa esses gases todos, e que vai etanol no meio, uns 300 milímetros, aqui não tem ciência, pode ser 200, né? Vamos dizer, uma distância que garanta uma certa variação de processo para baixo, isso tem que ser frio. E você vai determinar essa temperatura na prática. Vamos supor, ela vai estar perto de 34 graus. Vamos, para raciocinar, dizer que seja 34. E o PT100 tem que ficar
na área de vapor, né? Então o que acontece? Quando der 34 graus, isso pode estar no set point, no supervisório, isso vai alarmar para indicar que está perdendo. Agora, eu estou cansado de ver o alarme está lá, ó, tan, 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 e o cara está aqui numa boa, sem nada. Aí, numa usina aqui de São Paulo, eu sugeri isso a um criativo gerente, que botasse um alarme, e ele botou uma buzina. Então, toda vez que o condensador perde, uma buzina bem alta toca. E aí eu digo brincando com os destiladores, olha, se vocês perderem, o Brasil todo vai saber, porque essa usina fica bem perto da rodovia. Então passa um caminhoneiro aí, bom, olha, está perdendo. Aí chega lá no outro posto, avisa, daqui a pouco no interior do Pará, estão sabendo que tu não sabe destilar. Então, vamos lá. Então não é jogar o álcool na atmosfera, mas degazar. Degazar é uma coisa, jogar o álcool da usina na atmosfera é outra. Porque é incrível isso daí. Veja, qual é o problema dessa coisa? Você não vê. Imagina um cara que está assim, perto do silo de açúcar, na esteira, jogando açúcar fora. É demitido na hora. O cara pode fazer isso com etanol, porque vai para a atmosfera e ninguém está vendo, né? Outra, as plantas antigas, né? 30 metros para o cara subir. E lá. Hoje não, você já tem instrumentação. E outra coisa, que é um fato recorrente. Você chega lá no supervisório, aí, temperatura da água do R, 236. Ou seja, é a última coisa que a instrumentação se preocupa, é por isso aqui. A destilaria, ou nem tem, né? Não, muitos hoje já têm, então, muitos têm. Mas está nem aí. A última coisa que o instrumentista vai ver é a destilaria. E agora com esse preço aí. Mas não se incomode que daqui a 2 anos eu vou estar falando aqui de um bocado de coisa de etanol e o pessoal de açúcar, Pedrosa vai estar murchinho. Isso é uma gangorra. Hoje tem que estar feliz. Não, aquela ideia é fantástica, né? Aquilo é assim. Mas vamos lá. Então, nessa queda de pH e aumento de acidez, que é dor de cabeça para muita gente, uma solução que apareceu é o chamado polimento, que é a utilização de uma resina aniônica. Então, muita gente está alugando isso, custa módicos 120, 150 mil reais por mês, né? Mas resolve vírgula, porque se eu conheço unidades, inclusive, são coisas práticas que eu estou dizendo, 2 unidades pelo menos, bota isso logo na saída da produção e estoca, e isso reverte e ocorre novamente. E aí isso reforça a tese do acetaldeído. Por quê? Porque a resina aniônica não retira acetaldeído. O etanol, em termos de componentes secundários, é o mesmo antes e depois da resina aniônica. Então, se der o tempo, essa situação é reversível. Aí o nego tem que botar isso aonde? Na hora de carregar o caminhão, né? Então, existe essa solução. Com a inertização, tchau oxigênio. Não pode ter oxidação porque você não tem oxigênio, né? Inclusive, em outras indústrias, uma das principais utilizações da inertização é exatamente para conservar as características do produto estocado. Evaporação. A pergunta seria: quanto vocês pensam que perde na evaporação? Quanto vocês pensam, não é quanto vocês perdem, né? E aí o freguês pode escolher. Tem uns que medem a produção pelo estoque. Então, evaporação 0. Pensa ele, dorme tranquilo. Enquanto o etanol dele vai embora, ele está lá tranquilo. Outros. Comigo é 0,3% e tal. Se você olha a parte teórica, e isso varia, como a gente vai ver, de caso para caso, você tem no mínimo 0,6% de perda. Mas não tenho dúvida que tem gente com 2% de perda. Agora,
Gente, é outra coisa. A gente está num avanço tecnológico imenso. Aí todo dia vai um cara pálido, sobe uma escada, abre uma escotilha com uma trena para medir volume de etanol, leva logo uma lufada de etanol na cara, não é? Gente, vamos parar com isso, né? Tem tanta tecnologia, é isso que eu digo. Como o tanque fica lá bem longe, ninguém está nem aí, é terra de ninguém, né? Ninguém está ligando para nada. Então você pode medir com a trena, hoje tem as sondas, né? Mas veja, não é qualquer equipamento, precisa também ter um critério nessa compra. Por exemplo, uma usina com um tanque de 20 milhões e tal, não, comprei uma sonda legal, diferença na medição, 400 mil litros, ou seja, a sonda não vale o que o gato enterra, tá certo? Então hoje você tem radar, por exemplo, navio usa radar, e isso através de ondas, né? Então, gente, você pode ter o teu estoque de etanol no celular. Vamos parar de brincar, né? Vamos medir essa coisa. Isso é o produto final que banca todo o resto da tecnologia e o bichinho fica lá, indo embora. Não é justo isso. Então, veja, e o que é evaporação? Na verdade, é a respiração do tanque, tá? Veja, quando a temperatura baixar de madrugada, e uma coisa interessante, aqui no Centro-Sul, a evaporação é o dobro do Nordeste. Porque, por exemplo, no Nordeste você pode ter um ano que não variou 12 graus, durante todo o ano, tá? Eu já cheguei em Campo Grande com 37 graus e 2 dias depois deu uma geada. Então, como é que funciona essa respiração? De madrugada, quando essa temperatura baixa, a válvula de alívio de pressão em vácuo abre e entra uma massa de ar. Essa massa de ar, no dia seguinte, vai sair completamente saturada de etanol. Então, é essa respiração que dá a evaporação. Agora, movimentação do tanque também faz, não só a baixa de temperatura, como, por exemplo, eu estou bombeando, né? A tendência é baixar a pressão do tanque. Então, vai entrar uma massa de ar. No outro dia, essa massa, ou daqui a pouco, essa massa vai sair. Então, é essa evaporação. Basicamente, o que é que nós temos? Aquela válvula de alívio de pressão e vácuo, né? Eu vou botar um vídeo, porque é curtinho e vai mostrar como ela funciona, só que ela é o contrário do raciocínio que eu fiz, porque eu prefiro explicar que primeiro entra o ar e depois sai. E nesse vídeo é ao contrário. Aí vamos lá, é bem rápido. Olha, como você tem um aumento de pressão, inclusive quando o álcool está caindo, a produção está caindo e tudo, essa válvula abre e esses vapores saem. Ao contrário, quando acontece aquilo, temperatura baixa ou tanque muita movimentação, essa válvula vai abrir esse ar vai entrar. Então, o que potencializa isso? Veja. Não é brincadeira o que eu estou dizendo. Grupo grande tem unidades que sequer tem essa válvula de alívio. Pode acreditar no que eu estou dizendo, porque eu sei que é verdade. Tem gente que nem sequer tem essa válvula, mas não vamos nem considerar isso. Pode ter, deve ter a válvula, isso é a condição sine qua non. Mas botou lá a válvula, faz 10 anos que a válvula está lá, nunca fez uma manutenção. Isso já é um problema gravíssimo, né? Recirculação de etanol, você está aumentando a evaporação, porque você está jogando, inclusive, vejam, é uma coisa interessante que a gente vai, é o próximo item, né? É eletricidade estática. Quando você entra com o álcool por cima, você está criando, normalmente ele tem aquelas janelinhas, né? Já é uma tradição, isso está aumentando a evaporação e só não tem um incêndio ali por causa do aterramento. Se o aterramento não for muito católico, está correndo até um risco
tanto para recircular como a própria entrada do etanol por cima. Onde deve entrar esse etanol? No próprio líquido por baixo. Por exemplo, em terminais de combustíveis, é um manifold e que a tubulação que sai é a mesma tubulação que joga o etanol para dentro do tanque, tá? Fugas de vapores alcoólicos, aí mesmo. A escotilha, vocês acham que o cara vai subir aquilo ali todo dia sem ninguém estar olhando para ele e ele vai apertar todos os parafusos? Se tiver os parafusos e se tiver uma junta, porque tanque de 20 milhões recentes, eu digo porque eu subi. Se eu perguntar aqui quantos já subiram num tanque para olhar tudo isso que eu estou dizendo, para vocês não passarem vergonha, não precisa levantar a mão. Fique do jeito que está. Quem nunca subiu num tanque, pronto, já estou sabendo de tudo, não é? Aí a escotilha, às vezes não tem junta. Eu vou dizer a vocês, um tanque recente de 20 milhões, eu estou subindo, já estou sentindo o cheiro dos vapores de etanol na escada, tá? Essa escotilha ou fica aberta, ou sequer tem junta para vedar, ou os parafusos não são apertados, enfim. A boca de visita, a mesma coisa. Esses tanques velhos de aço carbono, isso tem uma ferrugem grande, né? Isso pode ter vários furos ali no próprio teto e o etanol escapando, tá? Então tudo isso aí contribui. E incêndio, todas essas coisas que eu estou falando, que significam a evaporação, obviamente contribui para incêndio, tá certo? Bom, é uma observação, mas daqui a pouco eu me lembro. E aí é muito simples. Para ter incêndio, sim, eu queria lembrar, essas outras fugas são perigosíssimas, porque a válvula, se tiver, quando ela joga fora, ela está jogando vapor de etanol, mas ela tem um porta-chamas, né? Então a chama não consegue penetrar no tanque, tá? E escotilha não tem porta-chamas. Vejam o que eu estou dizendo, são coisas extremamente perigosas. E lembrando, se você tem sonda e tal, acabou esse negócio de subir no tanque e abrir escotilha. Você vai ter no seu computador, no seu celular e saber qual é o estoque, tá? Então, triângulo do fogo. Você tem oxigênio no ar, tem o combustível, que é o produto, só está faltando ali uma ignição, um calorzinho, uma centelha, um raiozinho, uma coisa assim simples, não é? E aí o que faz a inertização? Muito simples, tira o oxigênio e acabou o triângulo do fogo, tá certo? Então, olha, eu aconselho vocês a fazerem a inertização, porque eu quero que vocês entrem na galeria de fotos da gente de outra forma. Sim, a atuação. Movimentação do tanque, se eu já falei, variação de temperatura. É porque eu errei, porque eu não estava olhando para lá. A galeria de fotos vem agora, que eu não quero que vocês... Ainda não é, ó aqui. Já passou. Já passou? Então tocou fogo de tudo, né? Aí... Vocês querem, não? E tem um detalhe que eu vou dizer a vocês, olha. Há um tempo atrás, eu comecei a falar em inertização, mas era um negócio meio devagar. Aí um grupo grande, eu falei, o cara disse, Carlos, que ideia maravilhosa, vamos conversar. Não conversou, pegou fogo no tanque dele. Outro grupo fortíssimo, que tem um camarada de uma posição muito grande, que eu conheço de 30 anos atrás. Thales, eu vou mandar fulano ligar para você. Olha, se for pela nossa amizade e o respeito que nós temos reciprocamente, não peça para fulano ligar. Se for uma coisa técnica que lhe interessa, peça para fulano ligar. Fulano não ligou, pum, pegou fogo também. É uma dessas fotos aí, é tudo de usina, né? E agora eu estou dizendo isso a vocês. Ninguém liga pro Thales, ninguém liga. Larga o telefone aí, não. E o negócio é quente. Passou. Esse daí vai pegar fogo dali, não quer passar? Vai também. Sim.
a atuação da inertização. Veja, aquela coisa, baixou a temperatura muito, abriu a válvula, não vai entrar ar, quem vai entrar é o nitrogênio, compreende? Essa entrada de nitrogênio é automática e através de diferença de pressões, por isso é PSA, tá? Então, o ar não vai entrar, quem vai entrar é o próprio nitrogênio, não tem problema. Quando essa válvula abrir por algum motivo, quando abrir a de pressão e alívio, ou melhor, de alívio de pressão e vácuo, ela vai abrir, mas o grosso que vai sair ali é nitrogênio e quase nada, e pouquinho de etanol. Então a evaporação vai ser sensivelmente reduzida, vamos dizer, e depende do tanque, como eu já disse, que vai depender de quanto a gente vai regular a pressão, mas diga que cai 90% da evaporação. Bom, as vantagens. E meu tempo acabou. Manter a qualidade do produto final, conforme descrevemos. Evitar incêndio, aí não há possibilidade de ter incêndio, não tem oxigênio. As seguradoras, se você tem um sistema de inertização, várias delas consideram isso quando for fazer o seguro do tanque. Reduzir perdas por evaporação, né? Impedir corrosão e ferrugem. Uma coisa interessante, todo mundo sabe aqui, quando o tanque está bem baixinho, aí o grau cai, né? Mas, puxa vida, eu fiquei um pouco alto, o grau caiu. Sabe por que cai? Porque entra muito oxigênio e esse oxigênio é cheio de umidade. Na verdade está entrando água também e derruba o grau. Quem derruba o grau é a água que entra com o oxigênio. E quanto mais essa camada de ar dentro, mais perigosa fica essa mistura, né? Porque você sabe que ela é combustível, não é inflamável, mas tem um ponto de alta ignição, depende dos percentuais, tá? Então também impede isso, né? E serve também para unha encravada, pereba e dor de dente. Acabou. Pronto, agora eu já sei isso tudo sobre inertização. Vou te ligar, tá? Fica tranquilo. Bom, perguntas? Aí, Glauco, foi rápido agora. Ganhei do Max. Thales, Max, pedi para não me perder. sério. Eu acho, Josias, eu acho interessante, só em público, né? Pedir perdão ao nosso amigo Pedrosa por não estar aqui ontem, porque eu tinha uma pergunta para fazer na tua apresentação que você não saberia agora responder, mas não vou fazer agora. Eu acho que o mar, sol e coco do Nordeste, né, traz esse brilhantismo. Parabéns. A pergunta que eu tenho é assim. Também. Ótimo. Em tanques que estão localizados próximos a estradas de terra ou que tem um ambiente muito poluído com pós, existe a possibilidade de entrada de terra ou algum elemento poeira quando abre a válvula? Ele é difícil, bom, se ela está abrindo para entrar, com certeza existe, né? Se bem que é difícil você ter essa situação que você está imaginando, mas a válvula abrindo, como aquilo faz um vazio e não tem porteiro, né? Sai poeira, sai areia, é possível que aconteça isso. Daí a necessidade de você ter periodicamente a manutenção dessas válvulas de alívio, né? Tá, essa é a primeira pergunta. Se houver a possibilidade, o que isso pode ocasionar a nível de qualidade do produto final? De qualidade? Não, eu não vejo como alterar, não. Até porque, veja... Você nunca entrei num tanque para ver se tinha terra ali? Não, normalmente não. Isso é tão pouquinho legal que não tem... Não conheço nenhum problema disso. Se preocupa mais a válvula do que o tanque. Perfeito, obrigado. Max, era brincadeira. Se quiser, pode perguntar. Por favor.
Na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento, porque, inclusive, queria chamar a atenção de todos. Temos um professor que veio fazer uma palestra com a gente. Isso é um aspecto extremamente importante e eu queria chamar a atenção para que a gente conseguisse levar esse conhecimento desse Senatur e de outros, isso também às universidades. Isso é um aspecto importante, ou seja, a moçada quando se forma, a moçada quando se gradua, precisa ter informações do que acontece no Museu de Açúcar Real. Eu acho isso excelente. Eu vou fazer então uma pergunta, já que o Márcio não fez. Ninguém perguntou pelo teto flutuante. Não é? É o seguinte, veja, primeiro, a gente precisa fazer a diferenciação entre teto flutuante externo, que é aquele que vocês passam e veem ele subindo e descendo, né? E teto flutuante interno, que é o famoso e mal-sinado selo flutuante, que reduz realmente o selo flutuante. Veja, essa era a grande pergunta, né? Porque é o concorrente da inertização. O selo flutuante, primeiro você vai precisar de um selo para cada tanque, quando aqui você vai ter uma central, na verdade você tem uma peneira molecular e vai distribuir esse nitrogênio para todos os tanques. É uma central, tá? Isso já é uma diferença. Segundo, acima do selo flutuante ficam vapores de etanol. Então você reduz, mas não existe, ou melhor, existe a possibilidade do incêndio. Porque, gente, com essas coisas que eu estou dizendo, desses escapes, basta um raio. Aí o cara disse, mas não tem para-raio? Eu consultei o pessoal, que, como eu disse, eu não sou especialista nisso. Falei com 2 consultores. Um disse, Thales, mesmo assim, inclusive em Goiás, que houve vários incêndios, tem uns super raios de 200 a 300 mil amperes. E o cara dizendo, ele além de grande consultor, é um perito nisso, disse que a chapa foi cortada assim. E por isso eles pensaram que não tem para-raio que segure isso. Mesmo assim, hoje, isso aí é uma gaiola. Não tem nem para-raio, porque é uma gaiola. Mas, se tem vapores alcoólicos, o risco de incêndio é iminente. E eu esqueci de dizer que o pessoal fala, né? Deus é brasileiro. Nasceu em destilaria de etanol. Porque era para pegar fogo 3 por semana, pelo menos, né? Mas como Deus é brasileiro, mas depois desse alerta que eu falei com ele, viu? Ele disse, avisa esse pessoal com aquela voz dele, sabe? Pode só. Bom, gente, merece uma salva de palmas. Tem mais uma pergunta? Merece uma salva de palmas mesmo assim. A última para a gente encerrar esse assunto. Avisa o nome, né? Mais uma pergunta. Marco, eu já ia sair bonito. Thales, parabéns aí pela palestra de interiorização. José Roberto aqui da Vertente, supervisor de alta fermentação. Só uma dúvida aí. No caso, a gente, para conseguir o nitrogênio, vai precisar dessa peneira aí, dessa planta. Pela taxa de evaporação que a gente tem num tanque hoje, quanto que se paga essa planta depois? Quanto tempo? Mas é uma pergunta, aquela pergunta do milhão, difícil. Por quê? Primeiro, esse projeto depende de quantos tanques você tem. Segundo, depende do teu bombeamento. Tá? Então, tem uma série de... Depende, se o cara perde 1%, veja, e fizer, vamos dizer que ele perca 1%, tá? E faz 100 milhões de litros, paga ligeirinho, viu? Talvez em alguns casos, talvez em uma safra, tá? Talvez em uma safra. Mas, veja, depende, né? Se for 2%, se for... Depende de quanto, olha, primeiro, depende de quanto é a evaporação. Depende de quantos tanques você tem, distância dos tanques, tá? E depende da sua capacidade de carregamento. Porque, veja, olha, com esse projeto eu comecei como leigo no assunto, que ainda sou, mas nós temos um associado que não
não pôde vir aqui, porque poderia responder outras perguntas que não foram feitas, né? Mas se fugisse do negócio para terminar essas coisas, vocês iriam perguntar ao Posto Ipiranga. Ele, inclusive, é consultor da Ultracargo, que é dono da Ipiranga, né? Então, gente, não tem usina que atenda às normas de segurança disso daí. Só para ter ideia, para a gente continuar nessa conversa, as válvulas de saída do tanque, que vão para a bomba, tem que ter uma determinada classe de vedação para suportar, tem que ser metal-metal. Isso é norma, né? A norma diz que você tem que entrar até 150 milímetros, acho, no fundo do tanque, para você estar imerso. Quem faz isso? Às vezes o cara diz, não, a gente carrega, olha, 400 mil litros, não sei o que, aí 2 milhões num dia. Ele está mexendo na evaporação dele, porque toda vez que ele faz essa movimentação maravilhosa, ele está prejudicando, né? Porque ele está fazendo com que o ar entre e depois saia carregado. Então, enfim, ligue já que eu faço o estudo para você. Obrigado, Thales, novamente. Excelente.